Oi, designers e criativos, tudo bem? Hoje eu vim trazer um refazendo capas de livros que faz tempo que eu não trago aqui pro canal. E eu pedi lá no Instagram para vocês me indicarem capas de livros que vocês gostariam que eu refizesse. E eu peguei as que mais apareceram por lá. Coincidentemente, são capas de livros mais vendidos pela Amazon e são livros de ficção. Então, eu tô um pouquinho atrasada porque são livros que meio que o hype já passou. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Os livros escolhidos para refazer as capas são É Assim Que Acaba, Sete Maridos de Evelyn Hugo e Vermelho, Branco e Sangue Azul. Vamos lá? A primeira capa que eu peguei para refazer é esta, do É Assim Que Acaba. E eu queria pegar a referência dessa flor despedaçada, porém foi muito difícil encontrar a imagem da flor despedaçada. Então eu encontrei uma solução um pouco diferente que eu vou mostrar para vocês ao longo do processo criativo. E eu queria também trocar um pouco a coloração das cores. Aqui o tom está mais azulado e eu queria trazer um tom mais amarelado para minha capa. E também fiz a troca das fontes, como eu costumo fazer. E a diagramação eu mantive um pouco parecida, porque eu gosto muito da diagramação dessa capa, acho ela bem interessante. E claro, trazendo os mesmos elementos, as mesmas escritas e tentando imprimir a mesma personalidade, só que com coisas diferentes. Vamos lá para o processo criativo. Eu comecei o meu processo com a prancheta branca, como eu sempre faço, e dessa vez, como eu estava refazendo uma capa, eu decidi colocar uma prancheta com a capa e uma prancheta para eu trabalhar, para que eu não precisasse ficar olhando para as duas telas o tempo todo. Eu peguei uma flor bem semelhante à flor que a gente estava vendo na capa original, só que numa forma um pouco diferente, e fui lá remover o fundo dela e trabalhei um pouco com as cores, porque eu queria essa coloração um pouco mais quente, como se fosse uma flor um pouco mais velha, para não ficar aquela flor muito nova e perder um pouco dessa questão, dessa personalidade de uma flor mais morta, digamos assim, né, que tem na capa original, essa flor que tá destruída. E aí, qual foi a solução que eu achei para flor esmagada, né, para as flores despedaçadas? Eu peguei partes da flor original e repliquei esse pedaço como se fosse partes de uma flor despedaçada. Então, eu fui replicando vários pedacinhos, vocês podem ver que eu até acelero o vídeo, porque foi um trabalho bem manual mesmo, mas eu achei que ficou bem legal e foi uma solução legal também que eu encontrei para esse momento, já que eu não estava achando a imagem que eu queria para o meu criativo. Depois eu fiz só o contorno da flor, porque eu queria trazer uma parte um pouquinho mais desenhada também, mais ilustrada para essa capa, que não fosse somente imagens reais. E depois eu fui lá para a parte do meu título. Vocês vão ver que eu vou me debater bastante com essa fonte, com essa diagramação, porque eu queria diagramar da mesma forma que tá na capa original, porém eu não tava achando uma fonte muito legal, e eu não queria fugir muito da fonte original, porque eu já acho a fonte original bem legal, e ela bem encaixada. Então eu achei essa fonte ali uma excelente solução pra mim, ficou moderna, ficou parecida com a fonte original, e eu acho que ela encaixou muito bem nesse espaço. Eu puxei o mesmo tom de rosa das flores, e ali pro marrom do Colin Hoover, que é da autora, eu puxei aquele marronzinho lá dos galinhos e das galhos da... Meu Deus, eu esqueci o nome agora, gente. Enfim, da parte ali da flor que está... Folha. Puxei a parte da folha ali. E depois eu coloquei as outras informações de uma maneira diagramada um pouco diferente, para que ficasse um pouco melhor encaixado na minha capa. E esse foi o resultado. Eu encaixei para vocês numa versão de headcover ali, uma versão capa dura, como se fosse uma versão de colecionador para vocês. E eu acredito que a solução que eu encontrei foi legal, como se fosse a flor despedaçando mesmo. A minha flor não está tão acabada quanto a flor da capa original, mas acho que deu para imprimir a mesma questão, a mesma personalidade, e também deu para passar a mesma mensagem do livro original, da capa original. E eu gostei muito das cores que eu fiz, que eu trabalhei, essas cores mais quentes, acho que passou uma personalidade legal para essa capa. E também ficou muito legal encaixado nessa versão capa dura,
Confesso que tem todo o meu coração o livro capa dura. E talvez na impressão desse livro, se fosse fazer ele todo fosco, com um verniz local apenas no título e apenas no contorno da flor, ficaria muito legal o resultado final. Me conta nos comentários depois o que você achou da versão do livro É Assim Que Acaba. Agora nós vamos para a capa de Sete Maridos de Evelyn Hugo. Se você ainda não viu essa capa pessoalmente, confesso que vendo ela assim, ela parece meio estranha, mas ela pessoalmente ela é muito legal, porque ela tem um acabamento diferente no título. Eu não sei dizer exatamente como ele é, mas ele é um pouco metálico, um pouco brilhoso ali nos Sete Maridos de Evelyn Hugo. E fica muito legal esse rosa, então acaba que a capa é muito bonita na versão impressa. Nessa versão, olhando ela apenas no digital, ela não é tão legal assim, mas na impressa ela é bem legal. Porém, eu vou trabalhar numa proposta diferente, pegando alguns elementos da capa original, pegando uma fonte bem parecida, trazendo o verde, o vestido, que são questões que são pontos-chave do livro, digamos assim, para a minha capa também. Vamos lá para o processo criativo. Eu comecei o meu processo diagramando mais ou menos o texto como que a gente tem na capa original e procurando uma fonte parecida com a fonte do livro. E eu achei essa fonte ali muito legal para a minha capa, porque eu queria uma fonte realmente expressiva, porque eu não queria trazer muitos elementos para essa capa. Então a fonte precisava realmente trazer toda a personalidade do livro Sete Maridos de Evelyn Hugo. Depois eu fui diagramando, trazendo a mesma lógica do livro original, onde destaca mais a questão dos sete maridos e trazendo Evelyn Hugo um pouquinho menor ali na parte da diagramação. E resolvi trazer esse pincel com esses arabescos que eu achei que ficou muito legal e trouxe um pouco mais dos elementos da capa original que eu queria trazer para minha capa também. Mas as cores, eu quis trabalhar com cores mais suaves, um pouco mais modernas. E eu decidi, para a parte do vestido, trazer essa imagem como se fosse croquis de moda, como se fosse a Evelyn em 3 vestidos diferentes. Quem lê o livro vai me entender muito bem, né, a relação desses vestidos e da Evelyn Hugo. E trouxe o destaque somente para a Evelyn do centro e trouxe a parte do título apenas ali para a parte de baixo do meu livro, da minha capa. E esse foi o resultado da capa dos Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu queria trazer os elementos da capa original, porém mantendo o minimalismo, e que eu conseguisse também trazer toques de modernidade, como por exemplo a paleta de cores, que foi uma paleta muito trabalhada nos últimos tempos, esse tom de verde com esse tom de rosa, com esse branco, o bege também aparecia muito junto com essas cores. Essa relação do croquis de moda com os vestidos também, que eu achei uma pegada, uma sacada muito diferente que eu tive ali pro momento da construção e pro momento em que aparecesse a personagem principal, sem que aparecesse uma pessoa real. Eu gosto muito de quando a capa não tem uma pessoa real, sabe? Quando não aparece o rosto de uma pessoa, quando não aparece uma silhueta, como por exemplo na capa original, que tem apenas ilustrações ou apenas elementos do livro. Então eu trouxe o croquis justamente para tirar a pessoa real da capa. E também trouxe essa questão dos arabescos, dessa questão de luxo e todos esses elementos que a gente tem no livro para trazer para a capa sem que a gente desse muito spoiler sobre a história. Me conta nos comentários também o que você achou sobre a capa dos Sete Maridos de Evelyn Hugo. E a última capa que a gente vai diagramar é vermelho, branco e sangue azul. Eu confesso que eu acho essa capa muito bonita, muito legal, diferente. Eu adoro essas ilustrações. E tem também uma capa nova ainda, que é uma capa da versão de colecionador, se eu não me engano, que também foi muito legal, mas eles removeram as ilustrações da capa. Mas é uma capa muito legal também. Eu vou montar a minha capa completamente fora da casinha e vou sair um pouco fora da proposta dessa capa original, porém mantendo, claro, as relações do título e os elementos da história. Vamos lá pro processo criativo. Comecei meu processo criativo como de costume, tudo preto e branco, diagramando dessa forma para não ter problema depois. Coloquei o logo também, que eu sempre costumo colocar para ter todos os elementos da capa original. E depois fui lá para a diagramação do título do livro. Confesso que eu sofri um pouco na diagramação,
para encontrar uma fonte que fosse mais semelhante, porque eu acho legal essa brincadeira dessa fonte, porém que fosse um pouquinho mais minimalista, e eu encontrei uma sugestão, uma proposta muito legal. E o que eu fiz de brincadeira, né? Coloquei as listras, então no vermelho, no branco e no sangue azul, e ali a minha brincadeira foi de trazer 2 tons diferentes de azul para esse momento do sangue e do azul. Ali eu coloquei também uma textura para minha parte das listras, né? Que nesse momento não apareceu, mas talvez se fosse no livro impresso, as texturas iriam aparecer e também poderia ter uma brincadeira com a própria textura da impressão do livro, que ficaria bem legal. Depois eu fui trabalhando melhor o equilíbrio de cores, que eu sempre costumo fazer, e eu tive a ideia de trazer uma moldura de livro para trazer essa coisa do palácio, da realeza, como se fosse a parede de uma sala, algo nesse sentido, algo mais luxuoso, e eu também consegui trazer o rosa para minha capa. Então eu coloquei essa moldura ali no título e diagramei as demais informações pela parte de fora da minha moldura. E esse foi o resultado da capa de vermelho, branco e sangue azul. Também coloquei numa capa dura para vocês verem como ficaria o resultado desse livro se fosse uma versão capa dura. Confesso que esse eu acho que foi um dos que eu mais saí fora da proposta original do livro, mas que foi o que eu mais gostei, sinceramente. Achei que ficou mais diferente. E eu gostei muito, muito dessa capa. Acredito que essa ideia ali da moldura foi bem legal. E trouxe também esses elementos de palácio, realeza. E trouxe também um elemento da história pra minha capa. E aí, designer, me conta o que você achou, qual foi a capa que você mais gostou. Se você quer que eu traga mais refazendo capas aqui pro canal, comenta também para eu saber se vocês gostam de vídeos como esse. Agora eu vou ficando por aqui, vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar aprendendo design gráfico. Um beijo e até a próxima!